Saudar os irmãos e irmãs na paz, na graça do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Hoje nós queremos tratar de um tema extremamente salutar no que se refere à nossa caminhada como servos de Deus, servas de Deus, no que se refere à questão de nós sermos chamados de filhos de Deus. Há uma linguagem comum, né, em que as pessoas costumeiramente dizem, todo mundo é filho de Deus, né? Ou então a gente ouve também as pessoas dizerem, eu também sou filho de Deus. Às vezes quando tem algum merecimento, algum benefício, então diz assim, mas eu também sou filho de Deus, né? E aí é uma fala comum, e é importante nós observarmos a palavra de Deus nos evangelhos e principalmente no apóstolo Paulo, tanto no texto de Gálatas, como Romanos, Coríntios, diversos textos do apóstolo Paulo, no evangelho de João, que foi aqui lido, né, também, que vai tratar do tema, no evangelho de João, mais de uma vez fala sobre a questão de sermos filhos de Deus, da nossa filiação a Deus, inclusive no segundo texto lido, né, no primeiro texto lido do evangelho de João, que é o texto de João, 1 João 3:1, ele vai dizer que o nosso Deus não é só o nosso Pai, mas ele é Abba Pai, ou Paizinho, né, Pai querido, né? Há uma intimidade na nossa tratativa com relação a Deus. E nós queremos falar hoje exatamente sobre isso, o privilégio de sermos filhos de Deus, né? A bênção, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, vamos ler versículos 14 a 17, Romanos 8, de 14 a 17. Diz assim a palavra, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele somos ou seremos glorificados. E o texto lido durante a liturgia diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ainda o outro texto lido de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, João 1, 12 e 13, que diz assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como eu disse, né, é muito comum nós usarmos a terminologia, né, eu também sou filho de Deus, todos são filhos de Deus. E na verdade, todos nós, seres humanos, somos criaturas de Deus, somos criação de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, isso é fato, é uma situação real. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que todos nós estávamos separados de Deus e que, portanto, não éramos seus filhos. E nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros por meio de Cristo. E o apóstolo vai dizer que nós somos filhos adotivos. Então, quando é que nós nos tornamos filhos de Deus e não só criatura ou criação de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Ao reconhecermos Jesus como nosso único Senhor e Salvador por meio da fé, crendo que o Cristo morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás e que esta morte vicária é suficiente
para pagar o preço que nós teríamos que pagar com a nossa própria morte. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E quando nós cremos nesse Cristo, quando nós cremos que é Ele que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, portanto, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação por meio da graça. E aí então, ao sermos alcançados por Jesus Cristo e reconhecê-lo como nosso único Senhor e Salvador, nesse momento nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo da promessa eterna da salvação. Ou seja, nos tornamos filhos adotivos. Somos reconhecidos como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que, uma vez escolhidos, chamados e regenerados pelo Espírito Santo de Deus, reconhecem Jesus como seu único Senhor e Salvador e declaram isso com a sua voz e com a sua vida e entregam as suas vidas a Jesus Cristo, eles são transformados em filhos de Deus. Eles são co-herdeiros, co-participantes da graça, são adotados e são recebidos como filhos de Deus. Então, se você reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, e você já entregou a sua vida a Ele, então eu quero te dizer, nesta manhã, que você não é só uma criatura, que você não é só uma criação maravilhosa de Deus, que portanto você, eu e nós somos filhos e filhas de Deus, amém? E se somos filhos, nós temos parte da herança eterna, da promessa. O filho adotivo, e aqui o apóstolo Paulo vai usar tanto nesse texto de Romanos, como no texto de Gálatas, no capítulo 4, que ele vai tratar de uma forma profunda sobre esse tema. Ele vai lá usar o exemplo que era comum no período do texto escrito, a cultura da época, em que quando uma criança recebia uma herança, e é muito interessante isso, ele diz assim, ele vai comparar o período do povo de Israel, do povo junto a Moisés, do período da lei, ele vai comparar a uma situação comum à época, de que uma criança que recebia uma herança, ela só teria direito de beneficiar-se de forma livre dessa herança quando ela completasse 14 anos de idade, né? Que até os 14 anos de idade ela teria um tutor, alguém que decidiria todas as questões por ela, e aos 14 anos ela teria acesso a essa herança. Mas dos 14 até os 17 anos, 18 anos, ela teria alguém que administraria para ela essa herança, como se o poder público gerenciasse o recurso que ela possuía. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, que nós já não somos mais, nós não estamos mais debaixo da tutoria da lei, que nós não somos mais tutores, nós temos acesso à herança. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós não precisamos fazer mais nada. Nós não temos que fazer sacrifícios, nós não temos que fazer mais nada. Nós precisamos ter o quê? Nós não temos méritos que possamos fazer para que esta herança seja garantida a nós. Não há nada que nós façamos para que tenhamos o direito sobre ela. A nossa bondade, as nossas obras, as nossas atitudes não são suficientes para que nós tenhamos acesso a essa herança. O acesso a essa herança é garantido pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que é suficiente para salvar a mim e a você por meio da graça através da fé. A morte vicária de Jesus Cristo é suficiente para salvar todos, mas ela é eficiente sobre a vida daquele que crê. E crê por meio do Espírito Santo, crê por meio da fé, que é dom de Deus. O Espírito Santo de Deus que vem até nós, nos convence do pecado, nos resgata, nos alcança, nos coloca cara a cara com Jesus Cristo e diz: aí está o seu Deus. E diz: aí está a tua criação, que está prestes a tornar-se teu filho.
E aí então o encontro com Jesus Cristo, o reconhecimento, e aí então nós nos tornamos filhos de Deus. Eu considero, irmãos e irmãs, a adoção como uma das coisas mais maravilhosas do ensino da palavra de Deus. Pois através da adoção, nós somos feitos filhos de Deus. Podemos até dizer que a adoção é um ato de Deus por meio do qual Ele nos faz membros da sua família. Eu já convivi com pessoas, bastante tempo com filhos adotivos, e o termo que eles usam quando eles têm mais de um filho gerado do ventre, um filho adotado, e eles dizem: este é o filho do ventre, e este é o filho do coração. Este é o filho do ventre, este é o filho do coração. Você é filho ou filha do coração de Deus. Você foi adotado por Deus, por meio de Jesus Cristo. Você é co-herdeiro e co-participante da graça e de toda a promessa e de toda a herança eterna que Deus tem reservado para os seus filhos. Maravilhoso isso, né? Jesus menciona a adoção em suas palavras no livro de João, que a gente já leu, versículo 1:12, quando ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O que significa crer no nome de Jesus? Não é na palavra Jesus. Já citei aqui alguns momentos e vou citar novamente, que se Maria saísse na hora do almoço, na varanda da casa, e gritasse: Jesus, vem almoçar, e os meninos não prestassem atenção, pelo menos uns 20 meninos iam correr para almoçar, pensando que era a mãe dele que estava chamando, porque o que mais tinha ali era menino chamado Jesus. Mas Jesus era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus encarnado. O menino de Nazaré, filho de José e de Maria, era filho de Deus. E segundo o texto de Filipenses, capítulo 5, versículo 11, ele diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de homem, e como homem assumindo forma de servo. Ou seja, Jesus teve o processo em que no grego chama kenosis, que é o autoesvaziamento. Deixou temporariamente a condição de Deus, assumindo a condição de homem, nascendo no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, encarnando-se, cumprindo sua missão e o seu ministério. E ele poderia não ter ido até a cruz. Aliás, eu não sei quem de vocês aqui já assistiu o filme A Última Tentação de Cristo. Uma terrível mensagem. Já assistiram? Vale a pena assistir. Foi um filme que a igreja detestou, né? Foi para as portas dos cinemas para proibir que as pessoas assistissem. Mas eu, de curioso, fui assistir. E aí o que acontece no filme? Acontece no filme que Jesus, quando estava quase na cruz, né, que ele estava quase para consumar a sua morte. Vou dar um spoiler, né, mas eu tenho que dar, viu? Ele desce, Satanás chega para ele na forma de uma criança e diz: não precisa morrer na cruz, fique tranquilo, as pessoas já entenderam o recado, todo mundo já entendeu, pode descer daí, venha, eu te ajudo. Aí Jesus desce da cruz, vai viver uma vida comum, tem filhos, e aí quando a cena final, Jerusalém sendo queimada ao fundo, Jesus envelhecido, velho, né, envelhecido, doente, morrendo, quase falecendo. E aí Judas chega para ele e diz: está vendo? Você desceu da cruz, e por isso nós estamos pagando o preço. Todos nós seremos condenados porque você desceu da cruz. Judas acusando Jesus. E aí quando acontece essa cena, a cena volta à cruz, e Jesus Cristo diz: está escrito. E aí vem todas as tentações, e ele disse assim: cumpra em mim, Senhor, a sua vontade. Está consumado. Ele não desce da cruz.
E Ele vai até o fim. E Ele morre por mim e por você. E é isso, o filme é a última tentação de Cristo. Como homem, com tanto sofrimento, com tantas marcas no corpo do ferimento, o vinagre queimando os seus ferimentos e a dor, Ele poderia ter descido, mas Ele não desceu. Sabe por que Ele não desceu? Porque Ele te amou de uma forma extraordinária, porque Ele te amou de uma forma escandalosa, porque Ele amou você, porque Ele te conhecia, porque Ele sabia você pelo nome, Rosane. Porque quando Ele estava na cruz, Sueli, Ele sabia do seu nome, Ele sabia quem era você, e sabia que no ano de 2023 você precisaria dele para ter a salvação. Ele te conhecia, Alete, Ele sabia do teu nome, Ele me conhecia, Ele conhecia cada um de nós aqui, e Ele nos amou de forma extraordinária, individualmente cada um de nós. Nos amou e nos ama até hoje, e Ele morreu na cruz, e porque Ele morreu na cruz, Ele entregou a sua vida, e é por isso que eu e você podemos ser salvos, e é por isso que nós somos herdeiros e co-herdeiros e participantes da graça, porque Cristo nos amou de uma forma extraordinária. E quando você crê nisso, você é filho adotivo de Deus e é recebido na família de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo lhe dá autoridade para isso. Portanto, você, eu e nós somos filhos de Deus, porque Cristo nos amou de forma extraordinária. E os verdadeiros filhos de Deus, adotados pela fé em Cristo como Salvador, são conhecidos pelo amor, são conhecidos como a família de Deus. Você será conhecido como filho de Deus através do amor do Pai. Certa vez Jesus Cristo disse, algumas pessoas que não o aceitavam como enviado, disse: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente você me amaria. Vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer os seus próprios desejos. Está lá em João 8, 42, 44. Será que de fato amamos a Deus? Será que amamos o nosso Pai? Será que amamos o reino de Deus? Será que amamos a sua casa? Será que amamos a sua obra? Será que amamos o que Deus ama? O que Jesus ama? Vidas. Nós amamos vidas? Ele entregou na cruz do Calvário para salvar vidas. Se o amamos, se Ele é nosso Pai, se fazemos parte desta família, se o amamos, o que temos feito para Ele, com Ele, por meio dEle, para o seu reino? Temos procurado agradá-lo, servi-lo? Temos procurado viver uma vida aprovada por Ele? E aí, irmãos, é muito importante que a gente perceba os privilégios de sermos filhos adotivos de Deus. O primeiro desses privilégios é que, como filhos adotivos de Deus, somos guiados pelo seu Espírito. Por todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ouvimos realmente a voz de Deus, somos conduzidos por sua palavra. Os verdadeiros filhos de Deus vivem para agradar a Deus e para honrá-lo. Os filhos de Deus discernem a sua voz e sabem quando Ele está falando. Os filhos de Deus têm como prioridade de vida viver os sonhos, os planos, as ideias do coração do Pai. Os filhos de Deus trabalham para realizar os projetos de Deus. O que é que preenche os nossos corações? Os projetos do Pai? Mas os filhos de Deus ainda têm um outro grande privilégio. Os filhos adotivos podem se dirigir ao Pai com uma intimidade, porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Nós podemos dialogar com o Pai de forma carinhosa, temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo. Antes era o sumo sacerdote que acessava a Deus por nós. Hoje, o sumo sacerdote é o próprio Cristo, como diz em Hebreus, que foi além do véu
e que ao voltar de lá nos deu acesso ao Pai, porque o véu rasgou de alto a baixo, e nós passamos a ter acesso direto ao Pai, e podemos chamá-lo de Pai, de Paizinho, meu Pai querido. Você tem intimidade com seu Pai? Você tem intimidade com Deus? Você tem gozado, experimentado dessa intimidade? Se você não conversar com Ele, se você não ler a sua palavra, se você não ouvir o Espírito Santo, se você não tiver um ministério para desenvolver dentro da área da vida do povo, do reino de Deus, você não terá intimidade com o Pai. Quais são as pessoas mais íntimas que você conta hoje nos seus relacionamentos? Pense aí. Aquelas pessoas que você pode dizer para elas as suas piores coisas. Nós precisamos de pessoas assim. Eu tenho alguns amigos que são assim, que eu posso dizer para eles qualquer coisa. Você tem pessoas assim? Um desses meus amigos, bem conhecido de vocês, Reverendo Rômulo, meu irmão, tem uma intimidade profunda com ele. Tem uma intimidade assim também com minha mãe. Intimidade profunda com a minha mãe. Posso dizer para ela sobre tudo, e ela para mim também sobre tudo. Minha grande amiga, mesmo a 3.000 quilômetros de distância. Você tem amigos assim? Você tem? E eu quero te perguntar, e o teu Pai Celeste é amigo assim? Seu? É amigo íntimo? Você tem gozado do privilégio de poder chamar o Pai de Paizinho? Se você não falar com o seu amigo mais íntimo, o que vai acontecer com a amizade? Ela vai se esfriar. E com o Pai também. O quanto você tem falado com o Pai? O quanto você tem sonhado os sonhos dele? O quanto você tem tido o privilégio de se relacionar com ele? Um escravo não tem liberdade de um filho, não pode frequentar os mesmos lugares de um filho, ele não tem os mesmos direitos de um filho. Paulo aqui nos ensina que os filhos da adoção não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos atemorizados, mas ao contrário, recebemos os privilégios de filho. Temos acesso a qualquer lugar da casa, temos acesso ao coração do Pai, da intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com o Pai? O quanto Deus é o teu amigo maior? O quanto você tem chorado e se alegrado com Ele? O quanto quando você tem alguma coisa muito boa, imediatamente você quer dividir com Ele, quer dizer para Ele, quer se alegrar com Ele? Abba Pai, Paizinho. E como filhos podemos falar com o nosso Deus de forma íntima. Podemos até usar palavras de intimidade como Abba Pai. Esta palavra é tão íntima que é como se nós estivéssemos chamando Ele de papai, de paizinho. Meu pai tinha uma intimidade fortíssima com meu avô. Meu avô morreu, meu pai tinha 18 anos. E eles tinham uma amizade muito grande. Meu pai cuidou de todos os filhos como um compromisso de amor com o pai que partiu cedo. E eu lembro de uma coisa tão fantástica com meu pai. Com 90 anos de idade, quando ele se referia ao pai dele, ele dizia, o papai. O papai era assim. O papai fazia isso. Você chama Deus de papai? Tem intimidade com Ele? De paizinho? Paizinho. Assim nós podemos nos colocar na presença de Deus sem medo, sem hesitação, e nos relacionarmos com Ele como um Pai amoroso. Terceiro, os filhos adotivos de Deus têm a testificação do Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Na cultura romana, como eu disse inicialmente, para uma adoção legalmente ser concretizada, 7 testemunhas respeitáveis precisavam estar presentes para atestar que houve uma validade da adoção. As testemunhas tinham que ir para dizer, não, foi adotado mesmo.
A nossa adoção, ela é atestada pelo Espírito de Deus. É Ele quem testifica, confirmando a segurança da nossa adoção por meio do fruto do Espírito que Ele produz em nós. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 23. E por meio do poder que Ele nos fornece para sermos suas testemunhas. O Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Sabe aquela dor profunda que você viveu? Sabe aquela notícia terrível que você recebeu de um filho? De uma doença terrível, de uma perda terrível? Sabe aquela dor mais angustiante que você teve? Quando o seu filho teve uma situação terrível perante a sociedade e que você se envergonhou profundamente dela? Ou que você sofreu uma situação de perda muito grande, um sofrimento muito grande, e que você passou uma noite sem conseguir dormir direito, angustiado com aquilo? Eu quero dizer que naquela noite, eu quero te dizer que naquele dia, eu quero te dizer que naquele carro, eu quero te dizer que naquele hospital, eu quero te dizer que naquele quarto, o Espírito Santo de Deus gemia, testificava e rogava ao Pai por você, dizendo: Paizinho querido, Ele não vai suportar, ela não vai suportar. O Espírito Santo de Deus te deu paz no meio da angústia, te deu alegria no dia da tristeza, te deu esperança na desesperança. O Espírito Santo de Deus testifica que você é filho de Deus e que você nunca estará só, porque você é filho de um Deus amoroso. O Espírito Santo de Deus testifica que você é filho de Deus. E por último, os filhos adotivos de Deus têm uma herança eterna. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Como filhos adotivos, temos uma promessa de uma herança. Herdamos a vida eterna. Se você perder tudo, se você perder a sua saúde, se você perder todos os seus bens, eu quero dizer que há uma herança eterna de um corpo incorruptível, que herdaremos como coroa, que teremos um galardão, ao contrário da lei judaica, que dava privilégios maiores aos primogênitos. Todos os filhos de Deus têm a herança eterna e a garantia da vida eterna. Você tem a garantia da vida eterna. Senhor, tira a minha dor. Senhor, me ajuda a pagar essa conta. Senhor, ajuda meu filho no seu sofrimento. Senhor, poupe a minha vida. Mas se nada disso acontecer, o Espírito Santo de Deus estará no teu coração, confortando você. E mesmo que todas as coisas sejam contrárias, e que sua vida porventura não exista mais, você tem uma herança eterna guardada no céu. Uma herança incorruptível, que não tem nada nem ninguém que poderá tirar de você, porque você é filho de Deus, adotado por meio de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus que vive em você testifica isso. Vivamos, portanto, de modo digno do fato de sermos filhos e filhas de Deus. Que o Deus amado, que o Pai, o Paizinho, e que o seu Espírito testifique isso no seu, no meu e no nosso coração. Vivamos mais do que apenas sendo criaturas de Deus. Vamos saber que por meio de Jesus podemos ser transformados em filhos de Deus. Creia nisso, viva isso, experimente esse grande projeto do Deus Pai, Abba Pai, Paizinho. Que Deus nos abençoe.